Olá pessoal, engenheiros e engenheiras, simpatizantes da construção civil. Vamos aqui para uma aula introdutória de fenômenos de transporte, também conhecida como mecânica dos fluidos, onde trataremos aqui de algumas definições e propriedades dos fluidos, de modo a darmos subsídio aí para os nossos conteúdos futuros da unidade curricular. Então, inicialmente, vamos trazer aqui algumas diferenças fundamentais entre fluido e sólido. Então, trago aqui algumas frases de senso comum, as quais vamos tentar traduzi-las posteriormente aqui para uma linguagem mais científica, Então, algo que é dito comumente, que o fluido é mole e deformável, correto? E o sólido é duro e pouco deformável. E esses conceitos estão corretos nessas afirmações. No entanto, não estão expressos em uma linguagem científica e compatível aí com o dia a dia da engenharia, de uma linguagem profissional. Mas basicamente é isso mesmo, O fluido é mole e deformável e o sólido é duro e pouco deformável. Traduzindo isso para uma linguagem científica, a diferença fundamental aí entre sólido e fluido é relacionada com a estrutura molecular desses elementos aí da natureza, Para o sólido, as moléculas sofrem forte atração. Isso mostra o quão próximas elas se encontram e é isso também que garante ao sólido um formato próprio, que já não ocorre com o fluido, As moléculas de um fluido têm um certo grau de liberdade de movimento. Isso garante que apresentem uma força de atração pequena e que não apresentam um formato próprio. Então, o fluido não tem um formato próprio, o sólido já tem. Isso está relacionado aí ao seu arranjo molecular, Então, esse é o conceito científico aí do sólido e do fluido, Então, o sólido, ele como dito aqui anteriormente, é duro, e pouco deformável, e fluido mole e deformável. Então, por esse motivo, devido ao seu arranjo molecular, é que podemos fazer aquelas afirmações de maior senso comum. Uma primeira classificação aí de fluido, que é o nosso objeto de estudo ao longo da nossa unidade curricular, nós trazemos aqui os líquidos, que é um tipo de fluido. Então, o líquido, apesar de não ter um formato próprio, ele apresenta um volume próprio. Isso implica apresentar uma superfície livre, Então, o fluido ele tem o seu próprio volume e ele pode se adequar a um determinado recipiente ou uma determinada estrutura hidráulica, por exemplo, Se você pegar um volume de água e adequar ele a uma calha, por exemplo, você terá esse volume adequado a essa forma e uma de suas superfícies, a superfície superior, será livre. Só exemplificando aqui o que essa frase está tentando nos afirmar, Então, esse é o líquido, que é um tipo de fluido. Já nós temos outro tipo de fluido, que são os gases e os vapores, Então, além de apresentarem forças de atração desprezível, aquela atração molecular, não apresentam um formato próprio e nem um volume próprio. Então, ele ocupa todo o volume a ele oferecido. Temos essa figura escatológica aqui, bonita, do ser soltando uma bufa aqui dentro do veículo. Você pode fazer isso dentro de uma coberta na sua residência também, fazer o teste propriamente dito, Que beleza o professor falando isso aqui na aula, mas é por aí mesmo. Então, o gás ele ocupa todo o ambiente, o recipiente, ele vai se expandir e ocupar o ambiente onde ele está inserido, Já no líquido, não, ele tem o seu volume próprio. Então, ele vai ocupar aquele volume, seja qual recipiente ou ambiente onde ele esteja inserido, correto? Então, são dois tipos de fluidos, que são os líquidos e os gasosos. Nós vamos estudar ambos aqui ao longo dessa unidade curricular, com um foco um pouco maior nos líquidos, que acabam sendo mais utilizados aí dentro da engenharia civil,
diferenciação entre sólido e fluido observado na experiência de duas placas. Então agora vamos falar um pouquinho de uma experiência prática, né, para tentar também diferenciar essas duas estruturas, né, esses dois elementos, sólido e fluido, que vocês estudam aqui na engenharia civil, né, o sólido lá em resistência dos materiais, né, sobretudo nas disciplinas da cadeira de estruturas, e o fluido aqui na disciplina de fenômenos de transporte, depois hidráulica, hidráulica 1, enfim, e tudo que vem na sequência. Então, o que é a experiência de duas placas, né? Vamos imaginar aí que nós temos um sólido preso entre duas placas planas, uma inferior fixa e uma superior solicitada por uma força tangencial. Então está acontecendo isso aqui, né? Você tem uma placa presa, né, aqui embaixo, e uma placa superior sendo puxada ou empurrada, enfim, submetida a um esforço tangencial, né? No sólido, quando um sólido é submetido a esse esforço, né, ele vai deformar-se angularmente, mas vai atingir uma nova configuração de equilíbrio estático que só seria alterada caso você aplique uma variação dessa força, ou seja, um esforço maior. Então o sólido ele se deforma se você aplicar uma força maior, aí ele continuará se deformando ou terá um novo esforço, né? Então isso é uma característica do sólido, ele precisa de uma variação dessa força aqui para que ele continue se deformando. Já no fluido, né, se você fizer a mesma experiência aplicando um fluido entre essas duas placas, né, esse fluido vai se deformar com muita facilidade e de maneira contínua. Você não vai precisar aumentar esse esforço aqui para que haja essa deformação, né? Ele vai ocorrer de maneira constante, né? Então, essa é uma característica do fluido, né? Então, o fluido não resiste a esforços tangenciais, por menores que estes sejam, o que implicam que se deformam continuamente. Foi o que eu tentei falar anteriormente aqui no slide exposto, né? Então, aqui exemplificando, quando nós temos aqui um avião se deformando, né, o fluido que no caso é o ar, né, esse fluido ele vai se deformar continuamente aqui ao longo da trajetória desse avião, né? Aqui no caso a gente estava usando a placa, né? Se você, mexendo a sua mão aqui na sua residência, né, eu estou deformando aqui o fluido tranquilamente com o menor esforço possível, né? Já se eu encontro um recipiente sólido, né, eu preciso de um certo esforço para conseguir deformar ele, enfim, tentando trazer essa experiência de duas placas para algo um pouco mais concreto, né, mais real aqui na vida da gente. Outro fator importante aí na diferenciação entre sólido e fluido. Os sólidos a serem solicitados por esforços podem resistir a esse esforço, ou seja, nem se deformar. À medida que esse esforço aumenta, ele pode deformar ou até mesmo cisalhar, como nós vemos nessa figura aqui, uma viga de concreto sendo submetida a um esforço e tendo a sua estrutura danificada, né? Então vocês vão estudar isso lá nas disciplinas de estrutura, resistência dos materiais, teoria das estruturas, concreto, aço, enfim. E aí, falar aqui um pouquinho da tensão de cisalhamento em um fluido, né, ou a lei de Newton da viscosidade, né? Então, da experiência realizada para definir um fluido, pode-se obter outras importantes conclusões que nós vamos descrever aqui a seguir. Então, falamos ali do sólido, vamos falar agora do fluido, chegando aqui no que a gente chama de tensão de cisalhamento em um fluido e a lei de Newton da viscosidade, né? Então, tensão em um fluido, em um sólido também, né? Porque isso é conceito de tensão, visto lá em física, né, newtoniana clássica, né? Tensão é igual a força sobre uma área, né? Então, uma força aplicada em uma determinada área, né? Então, eu tenho aqui uma força que tem duas componentes em uma determinada área. Isso é
tensão, correto? Que no sistema MKS técnico, né, quilograma-força por metro quadrado, no sistema CGS, aqui nós já falando em unidades, que são importantes para a nossa disciplina, né, é Dina por centímetro quadrado, e no sistema internacional, que a gente comumente vai utilizar aqui nas nossas resoluções de problemas, é Newton por metro quadrado. Então, essa é a tensão, certo? O conceito de tensão. Vamos falar agora sobre o princípio de aderência, observando aqui nas experiências de duas placas, para chegar ali na lei de Newton da viscosidade, né? Então, as partículas fluidas em contato com a superfície sólida têm a velocidade da superfície em que encontra o contato. O que é isso, né? Se eu tenho uma superfície fixa aqui embaixo, ó, essas partículas do fluido vão tender a ter a velocidade zero. E aqui essas partículas do fluido que estão em contato com a placa que está em movimento vão ter a velocidade dessa placa, né? A velocidade constante. Então, se eu movimento essa placa, essas partículas do fluido vão ter a velocidade da placa e essas vão tender a zero, correto? Isso vai gerar o quê? Um gradiente de velocidade. Significa que a velocidade vai variar daqui até aqui, né? Desse ponto do fluido até aqui, eu vou ter uma variação de velocidade dv dy, né? Uma velocidade que vai variar em relação ao eixo y, né? Daqui até aqui, né? É isso que vai acontecer nessa experiência de duas placas, né? Descrevendo isso um pouquinho melhor aqui com uma figura consultada no livro do Franco Brunetti, né? No nosso livro de referência da unidade curricular. Então aqui nós temos a placa de cima se deslocando, a placa de baixo fixa, o fluido tende a se aderir em ambas as placas. Aqui nós temos uma velocidade zero e aqui uma velocidade constante. A velocidade varia de zero até constante aqui, né? Gerando um diagrama de velocidades, né? E a cada camada de fluido eu tenho uma tensão de cisalhamento, né? Aqui, ó, onde a velocidade daqui a aqui, ó, é variável, né? Então a velocidade 2 é diferente da V1, que é diferente de V, e isso gera essa tensão de cisalhamento do fluido, correto? Então, este é o conceito que nós gostaríamos de abordar aqui, né? De tensão de cisalhamento devido a este gradiente de velocidade, ó, essa diferença de velocidade que há entre a placa de baixo e a placa de cima. Ou, quando a gente for estudar lá em hidráulica, a parede de um canal e o topo de um canal. A gente vai ver vários casos aí onde isso pode acontecer, né? Do representado no slide anterior, a gente pode traduzir a lei de Newton da viscosidade, onde tensão é proporcional, né? A tensão de cisalhamento é proporcional a esse gradiente de velocidade, né? Se a gente observar a figura aqui, a tensão aumenta à medida que o gradiente de velocidade aumenta, né? Então eu tenho aqui a velocidade maior, a tensão vai aumentando de cisalhamento, certo? Então, tensão é proporcional ao gradiente de velocidade. Então, Newton descobriu que a tensão de cisalhamento é proporcional ao gradiente de velocidade, isto é, a variação de velocidade com y. Bom, a lei de Newton de viscosidade, então, né, nos traz que os fluidos que obedecem a esta lei são os fluidos ditos newtonianos, segundo a nossa literatura técnica, né? Os fluidos newtonianos são a grande maioria, como a água, o ar, o óleo, né, que possuem esse princípio da aderência e geram essa tensão de cisalhamento, né? Então, esses são os fluidos que a gente vai estudar aí na engenharia civil, né? E os que não são newtonianos, né, não serão abordados aqui ao longo dessa unidade curricular por ser de pequeno interesse geral, sendo aí objeto de estudos muito especializados. A seguir aqui, ao longo da nossa apresentação, vamos falar sobre o conceito de viscosidade absoluta, que faz parte da lei de Newton da viscosidade, né?
E a seguir vamos tratar de mais algumas importantes propriedades dos fluidos para a gente fechar essa apresentação inicial aqui de fenômenos de transporte, né? Então, a viscosidade absoluta ou dinâmica, né? O que é essa grandeza? Trata-se de um coeficiente de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade. Então, tem-se que a equação da tensão de cisalhamento tensão é igual a viscosidade vezes o gradiente de velocidade, né? Então, essa é a lei de Newton da viscosidade, né? Essa é a equação que resume a lei de Newton da viscosidade. Por quê, né? Essa grandeza aqui, essa viscosidade absoluta, é a propriedade de cada fluido, né? É uma propriedade de cada fluido, né, em suas condições, como por exemplo a pressão e principalmente a temperatura, né, que indica a maior ou a menor dificuldade do líquido escorrer, né, ou escoar. Então é essa propriedade que vai determinar aqui, né, ser a proporcionalidade do gradiente de velocidade, né. Então, se tensão é proporcional ao gradiente de velocidade, o que vai determinar essa proporcionalidade é a viscosidade do fluido, né? O quão ele pode, maior ou menor, ter dificuldade de escorrer, tentando traduzir isso para vocês, né? Então, essa viscosidade absoluta ou dinâmica, né? Fazendo uma análise adimensional dela, a qual eu não vou detalhar aqui, que vocês podem depois dar uma lida com carinho, né, nela, mas fazendo uma análise adimensional, colocando isso em termos dimensionais, nós chegamos que essa viscosidade é igual a tensão por gradiente de velocidade, né? Então aqui tensão é igual a força sobre a área, né? Colocando essas dimensões aqui, nós temos essas unidades, né? Então essa análise adimensional é o que nos dá as unidades desta grandeza. Então, nós temos no MKS técnico, né, a viscosidade em quilograma por centímetro por segundo por metro quadrado. No sistema internacional, mais usual, Newton por segundo por metro quadrado. Então, essa é a unidade da viscosidade absoluta. E no CGS, Dina por segundo por centímetro quadrado, ou também chamado de Poise, né? Então, dependendo do sistema que você vai adotar a unidade de referência. Mais comum a gente trabalhar com essa daqui, ó, do sistema internacional, certo? E para que é importante isso aqui, né? Para se determinar um fluido necessário para um processo industrial, por exemplo, né? Nós vamos ver isso aqui na sequência. Bom, nós falamos ali de gradiente de velocidade. Então, como eu sei qual é a velocidade de escoamento que vai ocorrer em uma determinada camada daquele fluido, né? Se há uma variação de velocidade, um gradiente, isso pode ser feito via cálculo diferencial integral, né, via derivada, uma vez que eu tenho um dv dy ali, correto? Então aí vocês têm que aplicar uma derivada, verificar condições de contorno, as quais serão tema de um outro vídeo aqui da nossa unidade curricular e do canal para eu conseguir explicar com mais apuro. Mas existe uma simplificação prática que pode ser feita para casos onde o epsilon aqui, ó, a distância entre as placas é pequena, né? Então, o deslocamento, né, pela figura aqui, a gente observa um deslocamento dy na direção do eixo y, correspondente a uma variação dv de velocidade. Quando essa distância aqui é pequena, a gente pode afirmar sem muito erro que a variação de velocidade v com y é linear, ou seja, aquele gradiente lá, que poderia ser calculado por uma derivada, por condições de contorno, né? Aqui nesse caso é linear. E aí, por essa simplificação, nós podemos dizer que a deformação aqui, né, ABC, é igual à deformação parecida, né? Igual não, é aproximadamente parecida com a deformação MNP, certo? Então, o gradiente ali, né, vai ser um diagrama que a gente chama de linear, né?
Então, dV é igual a V0 e dy é igual a epsilon, certo? Isso nos coloca aqui a lei de Newton da viscosidade como sendo tensão é igual a viscosidade absoluta vezes a velocidade ali inicial sobre a distância ali, né? A distância entre as placas, o epsilon. Então, essa é uma aplicação muito comum para casos onde a gente tem uma distância pequenininha ali entre as placas. Estudos, por exemplo, de pistões, que a gente vai ver aqui a seguir. Quando a gente tem uma distância maior, aí vale a pena a gente fazer o cálculo via derivada, que é tema de uma outra aula. Um exemplo aqui dessa simplificação prática, então, numérico aqui, né, para a gente tentar demonstrar o uso dessa lei de Newton da viscosidade, dessa tensão de cisalhamento, né? Vamos imaginar aí um pistão de peso G igual a 4 Newton, que cai dentro de um cilindro com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Sendo o diâmetro do cilindro de 10,1 centímetros e o do pistão aqui, que está instalado dentro desse cilindro, de 10 centímetros. A gente precisa determinar a viscosidade do lubrificante que vai ser colocado na folga entre o pistão e o cilindro. Então, esse pistão aqui, para descer, né, com esse peso G, dentro desse cilindro, precisa ser colocado um lubrificante aqui. E a gente tem que saber a viscosidade desse lubrificante para definir ele. Basicamente, seria essa a ideia aqui desse exemplo consultado aqui no nosso livro. Como que eu faço essa verificação, né? Solução, né? Se a velocidade aqui é constante, né, de 2 metros por segundo, então o pistão estará em equilíbrio dinâmico. Isso é, a soma das forças é igual a zero, né? Então a força do pistão é igual à força ou a tensão que vai ser gerada aqui pelo fluido, né, para que esse sistema fique em equilíbrio, né, entre o pistão e o fluido que irá ser colocado aqui, beleza? Na direção do movimento, a força causada pelas tensões de cisalhamento deve equilibrar o peso G na velocidade dada, conforme eu tentei explicar, sintetizar aqui para vocês, né? Logo, a força de cisalhamento do fluido é igual à força do peso G, certo? Logo, aqui, ó, se nós temos por conceito, né, que tensão é igual à força sobre a área, né? Se eu substituir essa força pela tensão, né, eu vou ter que tensão vezes a área é igual à força, né? Substituindo a força aqui pela tensão vezes a área, utilizando aquele conceito geral de tensão que nós vimos anteriormente aqui, né? Então eu tenho que a tensão, né, de cisalhamento é igual a viscosidade absoluta vezes o gradiente de velocidade vezes a área de contato com o fluido, que aqui no caso é π vezes d interno, né, que é o diâmetro interno aqui do pistão, vezes o comprimento de contato do pistão. Porque essa área, né, é a área de contato do fluido com o pistão, né? Π vezes d, que é o perímetro, né, dessa circunferência aqui, vezes a altura, esse comprimento L, que isso vai dar a área de contato do fluido com o pistão, correto? Então eu tenho π vezes d vezes L. Isso aqui é a área de contato do pistão com o fluido. Tranquilo? Isso é igual ao peso G, né, para que haja equilíbrio dinâmico. Sendo aqui a distância epsilon, né, a distância entre os diâmetros, né, a diferença entre os diâmetros dividida por 2, ó, essa distância aqui, ó, que é a distância onde o fluido será colocado, né, 10,01 diâmetro interno menos diâmetro interno dividido por 2 igual a 0,05. Isso é uma distância bem pequena. Pode-se adotar aqui, no caso, o diagrama linear de velocidade segundo a nossa literatura, né? Que é aquele diagrama onde eu posso considerar aqui a velocidade constante e o epsilon para realizar o cálculo sem precisar aqui de um diagrama
de uma definição por derivada, né? Nesse caso, tensão, viscosidade absoluta multiplicada pela velocidade sobre epsilon vezes a área de contato é igual a G, né? Então eu vou ter aqui que a viscosidade, isolando ela, né, vai ser igual a epsilon vezes G sobre V pi d interno vezes L, né? Colocando esses dados aqui, né, ó, o epsilon em metros, né, transformando para metros, aquele 0,05 centímetros vezes 10 a menos 2, por isso que está 10 a menos 2, vezes 4 newtons. Aqui nós temos os dados, né, 2 metros por segundo. O diâmetro em metros aqui, né, o diâmetro do pistão, multiplicado pelo comprimento aqui também em metros. Ó. Isso nos deu a viscosidade do fluido em Newton por segundo por metro quadrado. Conhecendo essa viscosidade absoluta, pode-se verificar um fluido compatível com essa viscosidade para essa necessidade de processo aqui, né, de peso e de equilíbrio, para que seja aplicado a esse caso. Beleza, pessoal? Tentei sintetizar isso aqui para vocês. Bom, falando agora de mais alguns parâmetros aí, né, dos fluidos, nós temos aqui a massa específica, né, o ρ, que é a relação entre a massa e o volume. Esse é um parâmetro que vai ser bastante utilizado aqui ao longo do semestre. Aqui as unidades de referência dessa grandeza, né? Então a massa específica no sistema internacional é quilograma por metro cúbico, é o que a gente mais utiliza. Temos aqui também o peso específico. Isso aqui vocês devem ter visto em Física 2, né? Em fluidos, ondas e calor, mas nós estamos relembrando aqui porque nós vamos utilizar ao longo do nosso semestre, né? Então o peso específico é peso sobre um determinado volume, né? Então isso aqui vai ser dado em Newton por metro cúbico. Então se massa é quilograma por metro cúbico, se eu multiplicar por 10, né, que é a aceleração da gravidade, eu vou ter Newton por metro cúbico, correto? Ou 9,8, dependendo da literatura. Então o peso específico é a massa específica vezes 10, né? Vamos colocar assim. Então existe aí uma relação entre peso específico e massa específica, né? Peso específico é igual a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Só para a gente deixar isso claro, isso pode ser utilizado aí na resolução de problemas, né? E outra grandeza aqui também utilizada é o peso específico relativo para líquidos, né? Que é a relação entre o peso específico do líquido e o peso específico da água. Então, o peso específico da água é 1000 kg/força por metro cúbico ou 10.000 newton por metro cúbico, né? Colocando aqui o peso dele. Então, como a massa específica e o peso específico diferem por uma constante, conclui-se que a massa específica relativa e o peso específico relativo coincidem, né? Fazendo essa consideração aqui. Esse é um item que a gente pouco usa na resolução de problemas, mas eu coloquei ele aqui para a gente refletir também, né, pessoal? Por fim, trago aqui para a gente a viscosidade cinemática, que é uma outra grandeza que vai ser muito utilizada, né? Que é dada pelo quociente da viscosidade dinâmica, aquela absoluta, que nós vimos anteriormente ali, né? Dada pela lei de Newton da viscosidade. Então, ele é a relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica, né? Então, viscosidade dinâmica sobre a massa específica é a viscosidade cinemática, que é dada em metro quadrado por segundo aqui no sistema internacional. Esse é um parâmetro muito usado para a gente trabalhar fluidos, né? E para fechar a nossa aula aqui, né, para não ficar tão extenso, vi que eu falei bastante, vamos trazer o conceito de fluido ideal. Então, o fluido ideal é aquele cuja viscosidade é nula, né? Então, é um fluido que a gente desconsidera o efeito da viscosidade, né? Então, por desconsiderar o efeito da viscosidade, ele escoa sem perdas de energia por atrito. Vocês devem ter utilizado muito essa consideração lá em Física 2, principalmente para resolver
a equação da energia, vamos buscar memória aí, né? Para resolver equação de Bernoulli, nós vamos ver isso aqui também, mais à frente, né? Mas aqui na nossa unidade a gente vai trabalhar com um fluido que não é ideal, né? Porque nenhum fluido possui essa propriedade, né? Em alguns estudos, faz-se interessante admitir essa hipótese, né? Como vocês viram na física, seja por razões didáticas ou pelo fato de muitas vezes a viscosidade ter um efeito secundário no fenômeno que se quer estudar, né? Mas em muitos casos a viscosidade é um fenômeno importante, né? No caso aqui da engenharia civil, por exemplo, o atrito é muito importante, né? A perda de energia é importante. Então a gente vai verificar isso aqui ao longo da nossa unidade curricular, né? E temos ainda aqui o conceito de fluido ou escoamento incompressível, né? Diz que um fluido é incompressível se o seu volume não varia ao modificar a pressão. Isso implica o fato de que, se o fluido for incompressível, a sua massa específica não variará com a pressão, né? Na prática e na realidade não existem fluidos nessas condições, mas os líquidos eles chegam muito próximo dessa condição. E aí muitas vezes para efeito de cálculo, para efeito teórico, a gente considera ele como sendo incompressível, né? E aí os compressíveis são os gases, né? Muitas vezes a gente acaba trabalhando dessa maneira, né? O compressível é o gás e o incompressível são os líquidos. Então a gente vai trabalhar bastante nesse conceito de líquido como sendo incompressível por uma aproximação teórica, né? Sempre que ao longo de um escoamento a variação de massa específica for desprezível, o estudo efetuado será feito aí pelas leis estabelecidas pelos fluidos incompressíveis, que foi o que eu acabei de comentar, né? Quando essa variação de massa for pequena, a gente vai trabalhar como se fosse incompressível. Isso ocorre com os líquidos. Beleza, pessoal? Acho que eu falei bastante, né? Espero que eu possa ter contribuído e deixo aqui alguns exercícios sugeridos para que vocês tentem fixar todos esses conceitos que eu falei. Basicamente são esses exercícios aqui, do livro do Franco Brunetti, né? O exercício 1.4, 1.5 e 1.6. Todos eles trabalham a lei de Newton da viscosidade por meio da simplificação ali, né? Do diagrama linear. Então, que foi o que eu tentei apresentar aqui para vocês, o conceito de tensão de cisalhamento, de viscosidade absoluta, né? E aí, principalmente nesse 1.5, vocês vão ter que relembrar um pouquinho de trigonometria ali, de seno, de cosseno, e eu fico à disposição de vocês para atendê-los aí nos horários, né, disponíveis da disciplina, as dúvidas que vocês tenham ao longo da tentativa de resoluções. Não é para entregar nessa semana, né, nesta quinzena, mas servirão de base para que vocês entreguem outra lista na próxima postagem, né? Então, e é importante para que vocês fixem os conceitos, né? Essa resolução de exercícios e comecem a ficar familiarizados aí com o dimensionamento, com as unidades, né? Enfim, fica a dica aí, pessoal. Beleza? Referências bibliográficas aqui. Agradeço, né, a atenção de vocês e um grande abraço.